Bom, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o conteúdo que vai cair na nossa avaliação. Já estou gravando. Eu acredito que não está uma prova difícil, não. Tá? Eu busquei colocar perguntas assim, bem tranquilas, sem complicação. Consegui abordar todos os filos dos invertebrados. Então, nós começamos aqui com poríferos e quinidários, tá? Então, sobre os poríferos, a pergunta que vai cair para vocês está bem direcionada, bem relacionada aqui com a estrutura da esponja, tá? Como ela funciona, como é o corpinho dela. Então, aqui, ó, nesta imagem, nós temos, né, estes buraquinhos aqui, tá? Que a gente chama de coanócitos, aqui, ó, coanócitos. Através desses buraquinhos que a água vai entrar e vai ser filtrada, tá vendo aqui, ó? Vai entrar por aqui e vai ser filtrada. Então, esse espaçozinho aqui, esse porozinho, nós chamamos de coanócitos, tá? Depois que a água é filtrada, então ela entra, é filtrada, eles retiram dessa água as partículas que eles utilizam para se alimentar e jogam ela para fora. Aí ela sai por essa boquinha aqui, que nós chamamos de ósculo, tá? Ósculo está relacionado aí à boca, que é a saída da água, ok? Então, essa é a estrutura de uma esponja. As esponjas são sésseis, todas, tá? Somente as larvas, né, que nadam, mas nadou, chegou no solo, ali ela se fixa e ali ela fica eternamente, ok? João, eu tô lá no comecinho da apostila, tá? Ó, página 3, comecinho da apostila. Tudo bem? Vamos continuar. Parte de reprodução não cai, nem essa parte aqui de importância ecológica também não cai. Então, ó, já estou dando bem mastigadinho para vocês, hein? Sobre os quinidários, né? Então, nós temos aqui, ó, esse tipo aqui, que é o mais conhecido, né? Que a gente chama aí de medusa ou de água-viva. E nós temos esse daqui, que parece um pulmãozinho de ar, que é um outro tipo de quinidário, tá? É chamado de caravela. Então, anotem aí na apostila o nomezinho aqui, ó, caravela, tá? As medusas, né, elas são de vida livre, mas nós temos também as anêmonas, igual do filme do Procurando Nemo, que são pólipos e é a forma séssil dos quinidários. Então, a gente tem os quinidários na forma séssil, que vão liberar, aqui tem até o processo de reprodução, ó, o pólipo, né? Então, a pólipo, que são as medusas, as anêmonas, né? Elas vão liberar a parte de cima que vão formar as medusas, tá? Aí vai liberar medusa macho e medusa fêmea, que vão liberar aí os óvulos e os espermatozoides na água, que vão formar larvinhas. Essas larvinhas vão nadar, vão se fixar no solo e vão formar um novo pólipo. Aí o pólipo
vai ter a estrutura de cima, que é como se fosse um amadurecimento, libera a estrutura de cima e vai formar uma nova medusa, tá? Então, nessa parte aqui, ela tem reprodução sexuada. Nessa parte, reprodução assexuada, tá? Tanto as medusas quanto o pólipo, né? Eles possuem tentáculos e nos seus tentáculos eles possuem uma estrutura que libera uma substância urticante, tá? Que paralisa a presa, que no nosso caso pode causar uma queimadura grave, tá? Aí tem aqui a boquinha, tá? Que ele se alimenta, ok? Então, olha só, esse daqui é uma medusa, esse daqui é o pólipo. Então, a medusa de vida livre, que fica nadando pelos mares, e o pólipo, que é céssio, está fixado aí no chão. Ok? Tudo bem até aqui? Alguém está com alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Então, vamos lá. Parte de importância ecológica também não cai, porque se eu for colocar de tudo, né, uma pergunta de cada coisinha, vai ficar uma prova muito extensa, muito gigantesca. Não se esqueçam que a esponja, tanto ela pode se reproduzir por brotamento, como por fragmentação, né? Então, se você for um mergulhador, estiver lá no fundo, for descuidado e quebrar, né, essa esponja, as partes quebradas vão se regenerar formando novas esponjas, tá bom? Plateumintos e nematódios, essa parte eu vou falar com um pouco mais de calma, com mais atenção, porque é o que vai tá presente na prova, tá? E está direcionado às doenças. Essa parte aqui da planária não cai na prova, mas a partir daqui cai, tá? Então, esquistossomo, tênia, isso cai na prova. Então, o que vocês precisam estudar? O ciclo dos dois. Ciclo da esquistossomose e o ciclo da teníase. Os dois caem na prova, tá? Então, esquistossomo, né? O verme responsável pela doença causada é o esquistossomo, tá? Ou Schistossoma mansoni, ó. Tá aqui, ó, o nome. Então, ó, esquistossomo ou Schistossoma mansoni, que é o responsável pela doença chamada esquistossomose, que é bastante conhecida, principalmente em áreas rurais, por barriga d'água. Por quê? Esse verme, ele ataca o fígado e o baço, ele vai causar uma infecção, vai inchar esses órgãos e ele vai produzir uma quantidade muito grande de líquido que preenche a cavidade abdominal. Então, a barriga da pessoa fica enorme, fica inchada, né? Cheia de líquido. Como é que se pega aí, então, essa doença? Se uma pessoa tiver contaminada e as fezes dessa pessoa contaminada pelos ovos contaminarem a água, por exemplo, de um açude, o que vai acontecer? Os ovos, né, que a gente chama de miracídio, eles vão nadar até encontrar o caramujo, tá? Então, para que esse miracídio ele se torne, né, ele contamine o ser humano, é necessário ter o caramujo. Se não tiver o caramujo, isso não vai acontecer. Que tipo de caramujo? No tipo bionfalário. Então, o miracídio, ele vai nadar, vai entrar aqui na concha do caramujo, tá? Que ele precisa d'água, um lugar adequado para se desenvolver. Só que ele não contamina
o caramujo, ele não faz nada. O caramujo é o que a gente chama de hospedeiro intermediário. Aqui dentro, esse miracídio, esse ovo, vai se transformar em cercária, que é a larva, tá? Essa cercária, ela vai sair de dentro do caramujo, tá? Quando ela sentir a presença do ser humano, porque tem a vibração na água, ela percebe essa vibração na água, então ela sai do caramujo e nada até o ser humano. E ela vai penetrar no ser humano ou pela palma da mão, né, que tá na água, ou pela sola dos pés, porque nós temos poros aqui nas mãos e na sola dos pés, tá? Então, é por esses buraquinhos que a cercária vai entrar. Entrou pela pele, ela vai pela corrente sanguínea até o baço ou o fígado, que geralmente é onde ela fica, e vai se desenvolver até chegar na fase adulta, onde a fêmea vai encontrar o macho, ela vai ficar alojada aqui no espaço do macho, e aqui ela vai ficar até o fim dos dias dela. E eles vão estar sempre se reproduzindo. E aí, toda vez que a pessoa contaminada, né, for ao banheiro, né, ou for no matinho, na moitinha, ele vai eliminar fezes com ovos do parasita. E aí continua a infestação, ok? Prestar atenção, isso é importante. Como é que a gente faz para resolver essa situação? Primeiro, saneamento básico, coleta de esgoto. Segundo, evitar nadar, né, entrar em água parada, de açude, lagoa, né, remover os caramujos da região, embora essa é a parte mais difícil, mas também é uma solução, porque se o miracídio estiver na água, mas não tiver o caramujo, ele morre depois de algumas horas, tá? Ele não sobrevive na água, ele não consegue se transformar em cercária se não tiver o caramujo, ok? Teníase. A tênia também é conhecida por solitária, né? Que causa aí a teníase. Tanto ela pode estar presente no boi quanto no porco. Quando ela se hospeda no porco, ela é chamada de tênia solium. Quando ela se hospeda no boi, ela é chamada de tênia saginata. As duas se desenvolvem da mesma forma, mas elas têm umas pequenas diferenças na parte da cabeça delas, que é chamada de escólex, tá? O que vocês precisam saber? Quando o porco, ele come, né, uma vegetação, ou a lavagem, né, que antigamente se dava lavagem, hoje em dia não mais, mas quando ele come uma vegetação que está com ovos da tênia, o que acontece? Ele vai ingerir, esses ovos vão passar pelo tubo digestório, né, pelo estômago, e esse ovinho ele vai eclodir. Quando ele eclode, ele vai se posicionar na musculatura do porco. Por quê? Quando os ovinhos se rompem, dentro dos ovos tem milhares e milhares de pequenas tênias, tá? Então, essas larvinhas que estão lá dentro dos ovos, ela vai se fixar, ela vai entrar na musculatura a partir da corrente sanguínea, tá? E ela vai se fixar na musculatura formando o que a gente chama aqui, ó, de canjiquinha, tá? Então, se você comer uma carne de porco ou uma carne de boi que tem essas canjiquinhas, que a gente chama aqui de cisticerco, você vai acabar se contaminando. Por quê? Essa canjiquinha, quando você come,
ela vai passar pelo tubo digestório, tá? Ela tem como se fosse uma película de proteção e ela vai se alojar no intestino. Quando ela se aloja no intestino, ali ela vai se desenvolver e vai crescer. Ela pode crescer aí até 3 metros de comprimento, tá? E do que ela se alimenta? Dos nossos nutrientes. Ela não se alimenta de sangue, mas sim dos nutrientes. Então, a pessoa se sente cansada, se sente apática, tem anemia, né? Tem fraqueza, pode ter febre. E agora, se a pessoa se alimentar de vegetais ou de água contaminada pelas proglotes da tênia, os ovos que você ingere, ele pode passar pelo tubo digestório e parar no intestino, tá? E do intestino, a partir da absorção dos nutrientes, esses ovos também são absorvidos. E aí eles vão subir pela corrente sanguínea e se alojar na região do cérebro, causando a cisticercose, tá? O porco vai ter a cisticercose na musculatura. O ser humano pode desenvolver no cérebro. E no cérebro, esse cisticerco, ele vai se alimentar do quê? Do cérebro, tá? Pode levar a pessoa à morte ou pode causar aí graves sequelas. Tá? Como é que a gente faz para prevenir aí, então, a teníase? Não comer carne crua, tá? A carne precisa estar bem passada, tanto de porco quanto a de vaca. Se tiver com essas canjiquinhas, também não deve ser comida, essa carne deve ser desprezada. Evitar ingerir água e alimentos que possam estar contaminados. Então, lavar muito bem as verduras e legumes, ferver a água ou então utilizar a água tratada, né? Não tomar água sem tratamento. Isso, saneamento básico. Então, tudo isso faz com que você consiga evitar essas contaminações, ok? Qual a diferença dos plateumintos para os nemateumintos? Os plateumintos são vermes que têm a forma achatada, forma de fita, ó. Planar em forma de fita. Aqui, o esquistossomo, ele também é em forma de fita, ele não é redondinho, ele é forma de fita. São pequenos. A teníase, né, também, ó, em forma de fita, pode chegar até 3 metros. Já os nematódios são vermes cilíndricos, ó, eles são redondinhos, tá? Vamos ver se tem aqui a imagem, ó, a lombriga, tá vendo? São vermes cilíndricos, diferente dos plateumintos, ok? Aqui nós temos dois animais, o ancilóstomo do Odenalis e o Necator americanus, tá? Esses dois vermes aqui, eles são responsáveis por causar uma doença chamada ancilostomíase. E essa doença, ela pode ser aí também denominada de amarelão. Por que ela é conhecida popularmente por amarelão? Porque a pessoa vai ter aí uma anemia forte, tá? Ela vai ter a produção aumentada aí de uma substância chamada bilirrubina, que é jogada no sangue, e ela vai sofrer como se fosse uma icterícia, então ela fica com a pele amarelada, a parte branca dos olhos, a esclera fica toda amarelada. Então, por conta aqui dessa doença. No caso dessa doença, a melhor maneira de se evitar é andar calçado, tá? Então, se você estiver andando descalço, você pode se contaminar com essa doença. Em regiões rurais, ela é bastante comum, porque muitas pessoas não têm o hábito de usar calçado. Hoje em dia, nem tanto, né? A maioria das pessoas tem lá um chinelo, tem um calçado. Antigamente, isso era mais comum, tá? Também a questão do saneamento básico,
também é uma maneira de se evitar a contaminação, tá? Ah, professor, e se eu comer um alimento que estiver contaminado com esses vermes? Isso não vai acontecer, porque quando os ovos passam pelo estômago, o estômago, o suco gástrico consegue dissolver os ovos e matar o verme. Então, essa infestação não ocorre dessa forma, ela ocorre pela penetração na pele, tá? Lombriga, né? A lombriga, ou também chamada de ascaridíase, tá? É causada por um verme chamado Ascaris lumbricoides, tá? Que popularmente se chama de lombriga, né? Porque ele é... Quando a gente fala assim, ó, oh, menina lombriguenta, né? Porque a pessoa que tá com ascaridíase, ela sente muita vontade de comer doce por conta da anemia que esse verme causa, tá? Da mesma forma que o amarelão, a ascaridíase também causa uma forte anemia, causa fraqueza, apatia, fadiga, né? Por conta da falta de nutrientes, por conta da falta de ferro, tá? Elas apresentam, né, o macho e a fêmea, tá? Para evitar essa contaminação, também é importante o saneamento básico. Então, não adianta eu ter um banheiro e jogar o esgoto no rio, tá? Eu tenho que ter um sistema de coleta adequado para evitar a contaminação do solo e da água, porque se essas fezes contaminadas, os ovos vêm parar no rio, quando eu pego essa água, né, ou no açude, por exemplo, eu tenho um açude aqui, e eu pego essa água para regar os meus alimentos, a minha horta, eu vou acabar contaminando tudo. E aí eu vou me alimentar, se eu não fizer uma higienização adequada, né, colocar de molho no cloro, eu vou estar sempre me contaminando, tá? Em alguns casos, a contaminação é tão grande, a infestação é tão grande, que a pessoa pode eliminar nas fezes indivíduos adultos, tá? Importância ecológica, não falei. Sobre os moluscos e anelídeos, né? Então, moluscos, de forma geral, moluscos são animais que possuem corpo mole, tá? No caso aqui, ó, a gente tem 4 desenhos. O caramujo e o polvo são moluscos. E a sanguessuga e a minhoca são anelídeos. Qual é a diferença entre esses dois grupos? Se ambos têm o corpo mole. As minhocas e as sanguessugas, elas possuem o corpo em forma de anéis, tá? Elas possuem, o corpo delas é todo formado por anéis, por isso são chamadas de anelídeos. E podem possuir muitas cerdas, no caso dos poliquetas, podem possuir poucas cerdas, no caso dos oligoquetas, e podem possuir nenhuma cerdas, no caso dos hirudíneos, tá? E no caso aqui do grupo dos moluscos, eles têm o corpo mole, mas não são formados por anéis, tá? E tem formas aí bastante diversas. São formados geralmente por uma cabeça, né? Um pé muscular e massa visceral que fica aí dentro de uma concha. Não são todos que possuem concha, tá? Alguns, eles não ter concha, eles vão ter como se fosse uma concha interna. Quantos grupos nós temos aí dos moluscos? Nós temos os gastrópodes, tá? Os gastrópodes possuem uma estrutura chamada rádula para poder se alimentar. Nós temos os cefalópodes, que são aí as lusas,
lula, os náutilos, os polvos também estão dentro desse grupo, tá? Esses animais, a lula e o polvo, eles podem liberar uma tinta, né, no mar para evitar que outros animais, para evitar os predadores, né, para fugir. Os bivalves, né, que possuem duas valvas, por isso somos chamados de bivalves. Os anelídeos, o que vocês precisam saber, né? Que existem aí, então, 3 grupos. Hirudíneos ou aquetas, que não possuem cerdas. Oligoquetas, né? Que possuem poucas cerdas. E aqui, no caso, nós temos, nesse grupo, as minhocas, que são extremamente importantes, tá? Para o solo, porque elas promovem a aeração do solo, elas vão fazendo canaizinhos, que melhora a aeração, melhora a entrada de água, então a umidade, e ainda, como elas se alimentam de restos de nutrientes que tem no solo, elas ainda deixam o solo fértil, né? Promovem aí a umificação do solo, deixando ele fértil. E os poliquetas, né? Que tem aí grandes números de cerdas. Por último, esses 2 grupos, artrópodes e equinodermos. Então, dos artrópodes, como eu prometi, eu não coloquei nada sobre aracnídeos, tá? Então, o que vai ter lá vai ser uma questão aí geral desse grupo, tá? Esse grupo, todos eles possuem um exoesqueleto, tá? De quitina. Esse material confere uma resistência para esses animais, fazendo com que eles possam sobreviver tranquilamente. Os crustáceos, né? A gente tem crustáceos que são terrestres, de água doce e marinhos. Aracnídeos, né? O escorpião, as aranhas, diplópodes e quilópodes fazem parte desse grupo. E equinodermos. Do equinodermos, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui na questão das estrelas do mar, tá? Então, as estrelas do mar são do grupo dos asteroides, tá? Por quê? Porque possuem o corpo, né, parecendo uma estrela, por isso são chamadas aí de estrelas do mar. Elas possuem um sistema de canais chamado sistema ambulacrário, tá? Por onde vai circular a água, que é dessa forma que ela vai se alimentar. Nos ouriços, eles possuem a lanterna de Aristóteles, o que não tem na estrela do mar, ok? E basicamente é isso que vai cair na prova de vocês, tá? Então, aquilo que eu não falei, que eu não dei importância, não precisam se preocupar. Tudo que eu falei é o que vai estar lá na prova de vocês, tá bom?